Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Patrick Azevedo. Vamos para mais um vídeo sobre geotecnologias da mineração. Vamos falar hoje sobre uma realidade que tem ocorrido aí com todas as galera aí que trabalha com software de SIG. Neste caso eu vou estar falando sobre o QGIS, né? Onde isso é praticamente um estudo de casos, tá, gente? Muitas das vezes, né, a gente quer agilizar o nosso trabalho. Nas feições que a gente está trabalhando. A gente sabe aí que a gente trabalha com shapes, né, o GeoPackage, ou no caso o GeoDatabase, no caso do ArcGIS, né, a gente trabalha aí com feições de polígonos, linhas e pontos, né, e todos esses dados, né, todos esses tipos de geometria, a gente geralmente insere dados nele, né, geralmente um ponto ele vai com informações do nome das coordenadas x e y, pelo menos. No caso de polígonos, né, geralmente ele vai com a área em metros quadrados ou a área em hectare, no caso o perímetro também do poligonal e o nome também. No caso de linhas, né, geralmente vai o nome, a descrição, né, da linha, que é o nome no caso, e em alguns casos vai até mesmo a distância, né? Quando se trata de um rio, de uma estrada, você quer saber o comprimento daquela linha e tudo mais. Só que esses dados, geralmente, não sei se vocês já perceberam que às vezes vocês estão criando uma estrada, criando um córrego ali, um curso hídrico de alguma forma, e vocês vão lá, entra na tabela de atributos e faz todo o cálculo, né, para gerar essas medidas e tudo mais. Em outras ocasiões, né, acontece de você precisar de ter que estar inserindo dados de novo, complementando, colocando mais coisas lá, e toda hora você vai ter que estar entrando lá e mandando o ArcGIS, o QGIS, o software de SIG que vocês estejam utilizando, toda hora tem que ficar entrando e mandando computar as informações, tudo por causa daquela feição que você acabou de adicionar e tudo mais. Bom, eu acho que vocês já entenderam a situação, né? E a ideia aqui desse vídeo é mostrar para vocês no QGIS, neste caso, né, quais são as expressões que a gente utiliza para fazer esses cálculos, essa computação toda dos dados. E não somente isso, tá? Eu também vou mostrar para vocês como tornar a vida de vocês mais fácil, mais rápido, né, fazendo com que o QGIS reconheça em tempo real, né, as medidas necessárias aí, né, no caso da camada que você está trabalhando, da feição que você está criando ali naquele momento. Estou criando uma linha aqui agora, né, e assim que você terminar de criar ela já vai mostrar lá qual é a distância daquela linha, né. Você está criando um polígono, né, assim que você terminar de desenhar o polígono, ele já vai mostrar a área em metros quadrados, a área em hectare e o perímetro dessa área, como também os pontos, né? Assim que você inserir os pontos, ele já vai escrevendo lá na tabela de atributos para você qual é a coordenada x e y dele. Então, mão na massa aqui, já estou aqui com o meu QGIS aberto. Eu vou adicionar aqui uma camada, né? Vou abrir o Quick Map Service aqui, né? E vou adicionar uma camada do OpenStreetMaps aqui mesmo, para a gente poder se georreferenciar. Eu vou colocar aqui no Espírito Santo mesmo. Eu vou criar aqui agora uma camada temporária de ponto, né, uma de ponto. Vou colocar aqui pontos. Vamos colocar expressões do nosso cotidiano, tá? Vamos colocar que isso aqui seja furos de sondagem. Furos de sondagem, tá? Vou tirar isso aqui. Pronto. Furos de sondagem, camada de pontos. Eu quero ele no caso, Datum aqui é o SIG 2000 na zona 24S, o Espírito Santo todo inserido nessa área, nessa zona. No caso de vocês aí, se vocês verem que vai ficar tudo numa zona só, vocês podem selecionar a zona. Caso contrário, coloca em sigas geográfico, tá? Beleza? Se pegar duas zonas. Bom, eu quero criar colunas na minha camada nas minhas feições. Então aqui eu já posso começar criando pelo menos o básico, né? O nome, as colunas, né? Então a primeira coluna vai ser de nome, do tipo texto. Eu vou colocar 150 caracteres, né? Que é mais do que suficiente. Mando adicionar a lista.
Outra camada para pontos, no caso, que a gente geralmente utiliza as coordenadas, coordenadas x, né? Então, vou colocar aqui coordenada x, eu vou copiar aqui logo, vou colocar aqui número decimal, né? Eu vou colocar 10, comprimento de 10 e a precisão de 2 casas decimais. E vou repetir aqui, né, no caso trocando para y, né, a mesma coisa e pronto, né, no caso a camada de pontos vai ficar dessa forma. Está aqui criado. Vou criar uma outra camada aqui agora de linha. Tá? Vamos supor que essa camada aqui seja de estrada. Não quero ficar falando de linha, pontos e polígonos. Vamos falar de características da nossa vida cotidiana, tá certo? Ó, então aqui, linha. Então vai o campo nome, né, do tipo texto, né? Vou colocar 150 também. Adicionar, né? Qual é a unidade de medida que a gente pode estar colocando na estrada? No caso, a distância, né? Então o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui distância. Bom, aqui deu o campo, nada de caracteres especiais, acento, cedilha, nada aqui, tá, gente? E a distância eu vou colocar número decimal com 10 e 2 caras decimais. Manda adicionar e, né, ok. Vamos criar agora também, no caso, uma outra camada agora de polígono e vamos colocar que isso seja um afloramento, né? Um afloramento, né? Uma rocha ou uma área útil de lavra, fica a critério de vocês. Mas eu vou colocar aqui um afloramento. Afloramento, underline, rochoso. Vou colocar assim. Né? No caso do tipo polígono, né? Zona 24S. E, bom, quais são vamos colocar o nome, né? Nome, campo nome, 150. Do tipo texto, né? Quais são as informações que eu quero numa camada de polígono? Eu quero a área em metros quadrados, né? Do tipo decimal, com 10 de comprimento e 2 de precisão. Manda adicionar. Também quero a área em hectare, né? Aqui já está tudo configurado aqui, ok. E, por fim, eu quero o perímetro. O perímetro, a mesma coisa, dou ok e pronto. Nós temos aqui uma camada de ponto, eu vou customizar ele, deu um clique duplo aqui, né? E vou trocar aqui, colocar um marcador, né? Vou colocar esse vermelho aqui mesmo, bem grande mesmo, só para exemplificar. No caso aqui a estrada, vou colocar essa feição aqui, vou aumentar um pouquinho a espessura para, né, só para exemplificar mesmo. E o polígono eu vou colocar aqui, colocar essa área rachurada aqui mesmo. Deixa rachurado mesmo. Ok. Então vamos lá. Vamos criar primeiro então alguns pontos, né, na camada de ponto. Elas já estão aqui, isso aqui são tudo camadas temporárias, tá, gente? Mas vocês podem ir salvando os arquivos shapes de vocês também, salvando em pasta, aqui é só camada temporária. Eu posso salvando depois. Vamos aqui, em furos de sondagem. Vamos supor aqui, vou colocar bem aleatório mesmo. Né? Eu vou vir aqui criar, já tá em modo de edição. Vou colocar um ponto aqui. Ele já fica pedindo aqui, ó, qual o nome da descrição desse furo de sondagem. Vou colocar FS01. Eu não sei a coordenada, vou inserir depois então. Vou colocar aqui de novo, vou colocar FS02. Eu vou criar aqui FS03. Mas olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou criar sem nome mesmo, tá? Só para concluir mesmo, para ser mais rápido. Depois a gente faz também isso de modo automático. Isso aqui é só para poder mostrar para vocês. Ó, criei vários aqui, furos de sondagem e tudo mais. Né? Eu acho que já tá bom. Bom, vamos entrar aqui então. Né? Ou melhor, vamos fazer vamos criar todas as feições primeiro, depois a gente vai inserir as informações de medida. Vou criar aqui, no caso, estou na parte de estrada, vou desativar os pontos. Vamos supor que eu quero criar aqui essa projeção de estrada aqui. Clico com direito, com direito aqui, né? E aqui está falando estrada. Vou colocar estrada, não sei a distância.
Ok, então tá aqui a estrada, aqui tá meus pontos, né? E vamos criar aqui um afloramento rochoso. Vamos supor que tem um afloramento rochoso aqui, né? Eu posso usar o Google, inclusive, o Google Earth, né, para fazer isso, mas vou fazer aleatório aqui mesmo. Então vou criar aqui, ó. Criar aqui um afloramento, inclusive um afloramento pegando uns furos de sondagem, né? Clico com o direito, colocar AF01. Medidas aqui eu não sei. Perfeito? Então tá aqui criado uma feição de linha, pontos e polígonos. Beleza, então vamos lá. Vamos começar pelo mais básico. Estrada, né, que é a feição de linha. Eu vou apertar o F6 aqui, que é a mesma coisa que você vir aqui, clicar com o direito e a tabela de atributos. Eu costumo trabalhar muito, né, já falei isso, mas costumo trabalhar muito com tecla de atalho. Então vou apertar F6. Ele vai abrir aqui a tabela de atributos da camada que estava selecionada, que no caso é a camada de estradas. Bom, agora aqui eu quero inserir a distância, né? Então, como é que eu faço para inserir distância? Geralmente, né, com a camada em edição, com o lapisinho ativo aqui, você vai vir aqui, vai vir aqui em abrir, calculadora de campo. Vocês vão aqui na atualizar o campo, porque a coluna distância já existe, então eu não quero criar. Aqui também vocês podem criar novas camadas aqui, entendeu? Outras colunas, na verdade, né? Perdão, não é camada, é colunas. E colocar novos valores, inserir novos valores. Inclusive eu vou até criar uma aqui, ó, distância em km, porque o QGIS aqui geralmente fica configurado para dar distância, né, a distância em metros, né? Eu vou colocar aqui em quilometragem aqui, só para fazer um diferencial. Aí vamos fazer o seguinte, colocar em 10 aqui, opa, número decimal 10, também duas casas decimais, tá certo? E aqui, enquanto eu não digitar alguma coisa aqui, ele não vai dar ok. Então, para poder deixar ele vazio, eu vou colocar duas aspas simples só para poder ficar com campo vazio, perfeito? Ó, campo vazio. Então vamos lá, calculadora de campo, vou mandar atualizar, vou vir aqui em distância. A distância aqui primeiro ela vai ser em metro. Qual que é a expressão que a gente usa para poder inserir a distância? A expressão que a gente usa para poder inserir a distância, geralmente as expressões sempre de medidas, ela é o cifrão, né, que a gente coloca. E distância, no caso, em inglês, é length, né? Então você já começa a digitar aqui length e aparece aqui, ó, length. Clicou duas vezes e aqui embaixo está aparecendo a distância em metros, no caso 4.526 metros, tá certo? E como que eu faço para poder fazer a distância em quilômetro? Né? É só usar a expressão, né, fazer cálculo matemático, né? No caso aqui eu vou atualizar o campo que já existe, ó, distância, vou colocar a mesma expressão que eu usei anteriormente, length, e vou dividir ela, ó, colocar barra de divisão por 1000, né, que aí praticamente, ó, nós já temos aqui a distância em metros e a distância em km. Nós podemos, inclusive, né, fazer da seguinte forma. Eu vou deletar esse campo de distância e vou inserir aqui uma nova coluna. Eu vou colocar aqui distância metros. Pronto, coloco em decimal, 10, 3, 2 aqui. E aqui também eu já posso digitar, no caso, length. Dou OK. O quilômetro que sumiu, né? Então vamos colocar ele de novo aqui. O km, a mesma coisa. Ó. Divido por 1000 e eu terei a quilometragem, né, no caso aqui, distância em quilômetro e distância em metros. Perfeito, né? Beleza, vamos deixar isso aqui criado por enquanto. Vamos para os furos de sondagem. Né? Nos furos de sondagem, vou mandar abrir a tabela de atributos. E nós temos aqui, né, eu tinha começado a digitar lá furo de sondagem 1, furo de sondagem 2, furo de sondagem 3. Mas eu quero dar continuidade, né? Como é que eu faço? Eu vou praticamente fazer de modo automático, reescrever tudo, né, já enumerado. Como é que eu faço isso? Já começando por esse campo aqui. Eu posso chegar aqui, mandar atualizar o campo, né, eu vou em nome. E o que eu faço?
Eu quero inserir um texto e uma autonumeração, ou seja, ele vai aparecer furo de sondagem e a numeração de 1 a quantos for necessário. Como é que eu faço isso? Para inserir texto, você vai colocar duas aspas simples e no meio dela você coloca o texto que você quer. No caso ali eu vou colocar o FS, que é de furo de sondagem. Perfeito? Eu vou dar até um espaço aqui, porque eu quero um espaçozinho até vir, no caso, a numeração automática. Como é que eu faço para colocar a numeração? Primeiro vocês vão ter que concatenar, né? Ou seja, você está juntando duas informações. E aqui vocês vão usar... Existem duas expressões. Tem no caso, o cifrão ID, né, que ele renumera, só que ele geralmente dá algumas... faz numerações erradas, dependendo do campo, né, da forma com que foi criado os arquivos. Então eu prefiro utilizar, neste caso, o @round number, né? Então aí praticamente aqui já criou aqui o zero, ele só não criou o zero aqui, né, mas não tem problema. Então quando eu dou OK, ele já enumerou tudinho para mim aqui automaticamente. Mas isso ainda não é automático mesmo não. Isso aqui é porque a gente fez ele criar de uma vez só, né, mas ainda é um método semi-automático, né, no caso, né, houve procedimentos manuais aqui. E vamos aqui para as coordenadas X. O que você tem que fazer? Tem que vir aqui, mandar atualizar a coordenada X, ó, e no caso aqui, qual é a expressão que eu vou utilizar? A mesma coisa, cifrão, só que eu quero X, só isso. Como vocês podem ver aqui a pré-visualização aqui embaixo, ó, ele já mostra as coordenadas X. E prontinho, já colocou as coordenadas X aqui tudinho pra gente. Vou vir aqui agora colocar as coordenadas Y. Vou mandar atualizar o campo. Coordenada Y. Coloco aqui, no caso cifrão, Y. E dou OK. Lembrando, gente, também, porque aqui a gente está trabalhando com essa camada de furos de sondagem. Ou seja, todas elas aqui estão trabalhando com o sistema de referência, né, no caso, em zonas UTM, tá? Sigla 2000, zona UTM. Então, X vai vir com coordenadas UTM, normal, e coordenadas X UTM, e o YX o Y é o Y UTM. Se vocês estiverem com a camada em coordenadas geográficas, né, o que vai acontecer? Se você colocar X, ele não vai vir com a coordenada UTM. Tá? Se você colocar X, ele vai colocar a coordenada latitude, né, em latitude decimal. Tá? A menos que você use alguma expressão, né, ele vai colocar a latitude decimal. Então, o X é a longitude decimal e o Y é a latitude decimal aqui, se você estiver utilizando, né, o sistema de referência geográfico aí, né, as coordenadas geográficas aí. Perfeito? Neste caso aqui, né, tá em UTM, tá tudo certo. Corrigindo de novo, tá, gente? A coordenada X em geográfico, ela corresponde com a longitude. A coordenada X corresponde com a longitude. E a coordenada Y corresponde com a latitude. Perfeito? Né? Então, bora lá. Aqui eu já criei, beleza. Né? Essa camada aqui está pronta. Eu vou até salvar ela aqui, fechar e tudo mais aqui. E agora vamos para a camada do afloramento rochoso, que é um polígono. Eu vou apertar F6, abrir a tabela de atributos. Ele já está aqui escrito e tudo mais. Só tem ele aqui mesmo. Então eu vou colocar, já está em edição, né? Então eu preciso de calcular a área em metros quadrados, em hectare e o perímetro. Como é que eu faço? Eu venho aqui, mando atualizar a área em metros quadrados. O QGIS já fica configurado em áreas em metros quadrados. Então o que você vai fazer? De novo, né? O cifrão e digitar área. Somente isso. Tá? Isso aqui ele tenta entender, né, as expressões que já existem, né, as outras colunas que já existem. Por isso que está aparecendo aqui a área em metros quadrados, em área em hectare. Isso aqui nada mais é do que essas colunas aqui atrás que ele tentou, né, porque eu digitei área, então ele tentou reconhecer as possibilidades, digamos assim. Então aqui, ó, no caso aqui, o comando vai ser o área e ele vai mostrar a área em metros quadrados, tá? Ok, ó, essa aqui é metros quadrados. Agora eu quero a área em hectare. Como é que eu faço? Você vai vir aqui, vai mandar atualizar, vai escolher a área em hectare, vai digitar o comando
área, vou colocar em minúsculo, né? E vai dividir ele por 10.000. E logo vocês terão aqui os hectares, né, da área, né? No caso, convertidos, né? E vamos aqui de novo, por fim, vamos no perímetro e vou colocar o perímetro. O que eu faço? Coloco, né, a mesma coisa, cifrão, e vou colocar perímetro. Perímetro, aqui, ó, esse de baixo. Então, dou OK. E o perímetro está em metros, beleza? Então, salvar aqui. Perfeito. Então, tranquilo, né? Terminei meu trabalho. Não, beleza. Mas o que acontece? Às vezes pode ocorrer de você ter que inserir mais dados aqui. O que isso quer dizer? Por exemplo, né, eu posso talvez encontrar outro afloramento rochoso. Então, vou colocar em edição aqui, ó. Tem esse afloramento rochoso aqui. Dou OK. Ó, esse afloramento rochoso. OK. Esse afloramento rochoso. OK. Mais um aqui para concluir. Esse afloramento rochoso. OK. Né? Ou melhor, vamos criar mais um aqui, ó, só para vocês verem. Ó, aqui ele está pedindo a área, os hectares e o perímetro. Não está calculando. O que vai acontecer? Eu tenho que entrar lá de novo na tabela de atributos, né, um F6, tá vendo? E calcular isso aqui tudo de novo. Ou seja, toda hora que eu for adicionando dados, eu tenho que ficar computando essas informações, tá certo? E é isso que eu quero evitar de agora por diante, né? E a mesma coisa aqui, né? Eu vou inserir mais pontos. Ó, vou inserir pontos, vou dando OK. Ó, colocar mais pontos aqui e tudo mais. Beleza? Aí, F6, olha só. Mais pontos e tudo mais, mais camadas. Isso é uma bagunça, tá certo? Cancela, salvar. E estradas também. Né, eu vou criar aqui outras estradas aqui. Vamos supor aqui, criar essa estrada. Dou OK. Criar esse trecho aqui de cima. Dou OK. Né? Então a mesma coisa, o F6, tá vendo? Não tem informações, tem que ficar inserindo. Toda hora que eu crio uma coisa, eu tenho que ficar inserindo. Tá, Patrick, como é que eu faço isso? Né? Vamos lá resolver essa situação? Beleza, vamos resolver. Como é que você faz isso? Vocês vão clicar, por exemplo, aqui, com o direito, vocês já sabem as expressões que vocês têm que colocar para poder fazer os dados aparecerem, certo? Então, o que você vai fazer? Ó, eu vou aqui em propriedades, tá? Ou vocês clicam com direito em cima deles aqui. Não precisa de estar em modo edição, né? Funciona dos dois jeitos. Aqui, nas propriedades da camada, vocês vão vir aqui embaixo, ó, formulários, formulário de atributos, tá? Todos eles, todas as camadas aqui vai ter essa opção. Aí aqui a gente está vendo, ó, as camadas, as colunas, né? O nome, né? A coordenada X, coordenada Y. O que eu vou fazer? Eu vou automatizar essas expressões. Eu sei que a coordenada X, ela usa a expressão, né, no caso, cifrão, né, e X. O que eu vou fazer? Eu vim aqui embaixo, ó, só preciso selecionar aqui a coordenada X, vou vir aqui, ó, aplicar valores padrão ao atualizar, ou seja, toda vez que eu for fazendo algo diferente, ele já vai aplicar os valores. E qual o valor que eu quero que aplique nessa coluna X aqui? Né? Eu posso entrar aqui, né, que vocês vão ver a mesma configuração gráfica da tabela de expressão, da caixa de expressão, né? O que eu quero que apareça? Eu quero que apareça o X, né? Aí eu coloco aqui, ele já vai calculando. E aqui no Y eu vou aplicar também e eu vou digitar aqui, eu já sei as expressões, né? Colocar aqui Y. Se tiver errado vai aparecer em vermelho, entendeu? Então, né, por exemplo aqui, ó, tá vermelho porque a expressão está errada, mas eu coloquei Y, ele entendeu, ele sabe que é uma expressão verdadeira, então ele entendeu. O campo nome aqui eu não vou colocar porque às vezes o nome, né, é uma coisa muito pessoal, às vezes você tem que digitar, né? Você pode configurar ele depois na tabela de atributos mesmo, lá com a calculadora mesmo, normal, tá certo? Eu vou aplicar OK, né? Vou fazer a mesma coisa aqui, não vou entrar aqui agora para poder mostrar, né? Vou fazer a mesma coisa aqui na camada de estradas, né? Vamos vir em propriedades
né? Aqui nós temos o quilômetro em km, vou aplicar aqui, né? E como que é como é que é escrita lá, né? No caso, vocês vão digitar a cifrão, len, e no caso de quilometragem, você vai dividir ele por 1000. Ok? Então tem que ativar isso aqui, tá, gente? Aplicar valores padrão ao atualizar. E aqui no caso é metros. Eu posso até pegar isso aqui, ó. Pegar isso aqui, copiar e colar, porque o QGIS já está configurado para metros, né? Ok, ok. E por fim, vamos aqui, né? Deixa eu deixar salvo aqui. Por fim, eu venho aqui, propriedades. Nós temos aqui a área, no caso aqui no caso cifrão, área em metros quadrados. Aqui está tranquilo, vou copiar. Área em hectare, ativei aqui embaixo, colei, vou dividir por 10.000, né? Que aí eu tenho os hectares. E o perímetro é perímetro, né? Então vou digitar aqui, ó, perímetro, tá vendo? E dou OK, aplicar aqui e dou OK. Vou dar um F6, ó. Como vocês podem ver, ainda não fez nada. É lógico que não vai fazer, porque você não atualizou nada, né? Então, por exemplo, eu posso simplesmente vir aqui, por exemplo, vamos aproveitar e colocar os nomes aqui de afloramento 1 até... Então, é uma atualização que eu vou fazer, né? Automaticamente uma atualização. Então, eu vou aqui no nome, vou aqui, ó, colocar duas aspas, né? E no meio dela eu vou colocar AF, né? Vou concatenar, que no caso seria essa opção aqui de baixo, e vou colocar o raw number, né? E pronto, vou dar o OK. Como vocês podem ver, ele atualizou aqui tudinho certinho. Tá vendo? Ele já atualizou. Ah, Patrick, mas isso aqui, né, atualizou porque talvez, né, é a mesma coisa que você estava na calculadora de campo, talvez atualizou. Não, é por causa daquele código que a gente colocou lá nos formulários, lá na propriedade. E eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer a partir de agora, quer ver? No caso aqui nós temos afloramento. Melhor, vamos atualizar os demais, porque depois a gente vai mostrar tudo de uma vez só. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui que é mais rápido. Estrada. Tá, vamos dizer que isso aqui seja um córrego, né? Vamos colocar assim mais ou menos. Córrego. Tá vendo? Atualizou, tranquilo. Vamos lá para os pontos. Furo de sondagem. Abrir aqui a tabela. Aqui não tem jeito, a gente vai ter que renumerar mesmo. Opa, tabela de atributos. Vou atualizar aqui, no caso, o campo nome. Ó, aspas simples. Vou colocar fs, espaço, concatenar. E colocar o raw number. E dou OK. E prontinho. Atualizou as coordenadas e tudo mais. Beleza. Tá. E agora? O que acontece se eu pegar e for criando novos pontos, novos furos de sondagem? Cliquei aqui. Olha só o que aconteceu. Ele já escreveu qual que é a coordenada desse ponto que eu acabei de digitar. Vou colocar aqui um número aleatório, né? Vou colocar AM01, a amostragem, né? Dou OK. Cliquei aqui de novo, ele já pegou as coordenadas, vou colocar AM02. AM02. Vou clicar aqui de novo, ó. Vou colocar AM03. Opa, AM03. E agora vamos lá para poder vocês verem. Ó, AM aqui, tá vendo? Você pode ver que as coordenadas estão já no local certo. Ó, já, elas são diferentes. Automaticamente o QGIS está pegando as coordenadas. Tá vendo? É muito mais rápido fazer ponto dessa forma. E detalhe, se você quiser mover ele de local, ele também vai ajustar as suas coordenadas. Por exemplo, aqui, ó, eu vou vir aqui em ferramentas aqui de vértice, que eu vou alterar ele daqui de lugar. Ó. E pode ter certeza que as coordenadas estão sendo alteradas também. Entendeu? Então, isso é a mão na roda aí para quem está trabalhando, precisa ficar toda hora inserindo os dados, é só deixar automatizado aqui. Tudo, né, nas propriedades do formulário de atributos aqui. Ó. Então, ao invés de você ficar digitando lá no caso
da tabela de atributos, vocês deixam ali, escrito aqui dentro mesmo no formulário que ele já vai. Né? E aqui, ó, no caso, nós temos aqui esses afloramentos. Então, eu vou criar um outro polígono aqui, então. Né? Colocar aqui área útil, AU, né? Área útil. Vocês podem ver que já tem aqui a área em metros quadrados, a área em hectare e o perímetro. Então, o que acontece? Ó, a U está aqui. Ó. E se eu pegar e editar também, né, editar aqui, ele também vai ocorrer as alterações aqui também. Tá certo? E, por fim, aqui também, nós temos as estradas, né? A mesma coisa. Né? Eu vou botar em edição, vou deixar de lado aqui. Né? Eu vou editar. Vamos supor que eu estou digitando aqui agora uma ferrovia. A F6, tá vendo? Ferrovia. Né? E, bom, é basicamente isso, gente. Muitas das vezes também, agora no caso é só uma dica, tá? Para vocês. Né? O que acontece? Por exemplo, aqui no caso, polígonos, né? Eu posso, por exemplo, vir aqui em propriedades, vir em simbologia não, rótulos, né? Rótulos individuais, colocar aqui, montar as expressões. Igual, né? Aqui eu tenho um nome, no caso aqui está mostrando o afloramento 1. Eu posso fazer aquele esquema, né? De concatenar. Né, eu quero que ele concatene com o quê? Com um outro campo que existe. Né? Ou seja, eu posso vir aqui no campo de hectares. Né? Por exemplo, aqui. Ó. Eu quero que, aí tá vendo aqui que ele já está colocando, né, as informações aqui, né, no caso de hectares. Eu posso até fazer o seguinte, eu posso tirar o campo nome, deixar os hectares e posso concatenar com, né, um texto que eu vou dar um espaço aqui, vou colocar HA e fecho. Então aqui ele aparece, ó, né, essas informações. Então eu vou dar OK e vou colocar um amortecedor aqui também só para dar uma bordinha e vou aplicar. Como vocês podem ver, aqui está dando até um tamanho muito grande. Vamos resolver isso aqui também. Ó. Vamos abrir aqui. Opa. Vim aqui. Propriedades. Nós vamos montar uma expressão aqui no caso. Tá? Isso aqui já é uma situação um pouco mais avançada, tá, galera? No caso, eu vou colocar aqui uma expressão chamada format number, que é formatar o número, onde eu quero que ele leia o primeiro campo. Eu vou tirar esse concatenado aqui, né, para não atrapalhar. Eu quero que ele pegue a área e coloque ela com 2 casas decimais. Aí eu fecho. Então, obrigatoriamente, ele vai ser forçado a... Format number vai pegar a camada de área e vai colocar 2 casas decimais. Aí, a partir daqui agora, eu vou concatenar com o texto HA no final, né, que é de hectare. Dou OK. Mando aplicar, OK. Prontinho, gente. Aqui, ó, nós temos o texto. E o que eu falo de dica aqui no caso? Eu vou mandar colocar em edição. Vamos supor que eu estou aqui, ó, alterando. Então, olha só, já vai alterando o valor aqui para gente. Muito melhor, porque às vezes você quer encontrar. Eu quero fazer uma área aqui que pegue, por exemplo, aqui, ó, 250 hectares. Né? Por exemplo, eu quero arrumar 250 hectares. Isso acontece muito no caso, em propriedade rural, em CAR, que você precisa de colocar 20% de reserva legal, de área de compensação, não estou me recordando aqui agora. Aí você tem que fazer e bater o valor exato que você quer de compensação, algo do tipo, né? Então aqui no caso, por exemplo, eu quero que bata, por exemplo, 250. Né? Então eu vou diminuindo aqui, ó. Eu vou fazendo os meus ajustes. Eu posso chegar mais perto aqui, ó. Ó, 251, 250, 249, prontinho, 250 hectares certinho aqui, né, nessa poligonal.
Então, mando salvar, ok, e fim de papo. Esse tipo de procedimento vocês podem usar nos pontos também, né? Você pode usar na linha aqui, que você quer ver a distância em tempo real. O mesmo procedimento você pode repetir, né, nas outras feições também, né? Nos outros tipos de geometrias aqui. Beleza? Então, galera, o que vocês acharam aqui dessa dica? Né? A partir de agora, né, o que vocês acham? Vocês vão poder estar trabalhando mais rápido? Você acha que essa dica vai fazer você ter maior produtividade na vida de vocês aí na hora de fazer os mapas? Né? Deixa aí no comentário se isso serviu, né? Se isso vai ajudar vocês, né? Se você já conhecia, se você tem alguma outra dica, se você quer se você está com alguma dúvida e precisa de uma dica mais aprofundada, né? Deixa aí nos comentários aí, beleza? Estou aqui para ajudar, quem quiser, né, pode estar compartilhando, né? Também eu peço que vocês compartilhem esse vídeo aí com as pessoas aí, com a consultoria de vocês, com a galera que mexe com QGIS, por exemplo, tá? Convide os amigos de vocês aí, pessoal da faculdade que está começando agora, que a faculdade a gente sabe que ela não ensina, não se aprofunda tanto na questão da geotecnologia, entendeu? Então, quando vocês saem da faculdade, vocês têm muita teoria, mas não tem essa prática, né, na questão de geotecnologias, né, de interagir com as geotecnologias. Então compartilhe com a galera aí, se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, porque em breve vai vir muito mais conteúdo, e aqui não vem só conteúdo de QGIS não, tá? Eu tenho 22 anos praticamente de trabalho, né, na área de consultoria ambiental, e eu tenho uma carga muito grande de software, de conhecimento de software. Não conheço tudo sobre todos os softwares, mas eu conheço o simples necessário, digamos assim, né, para poder fazer qualquer tipo de coisa com softwares que eu conheço. Perfeito? Nós temos aí dados referentes a Global Map, né? Vou postar em breve aí um vídeo sobre o Global Map. No caso o ArcGIS, né? o ArcMap, né? Que são duas versões diferentes. Tem o ArcGIS Pro e tem o ArcMap lá, né? Que é o sistema mais obsoleto, né? Que vai sair de linha aí, que está saindo de linha. A gente vai falar mais sobre o ArcGIS Pro, né? A própria Esri mesmo está incentivando que as pessoas migrem para o Pro. Vamos falar também mais ainda sobre QGIS, sobre aplicações e aplicativos que possam te auxiliar no campo. Tem vídeo aqui no canal falando sobre alguns aplicativos, né? Então, enfim, tem bastante conteúdo aqui diversificado e vai vir muito mais, perfeito? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.